Galera, é o seguinte, eu vim trocar uma ideia com vocês nesse vídeo sobre a questão do Neymar, né? Mudou-se muito a perspectiva, eu percebi desde a entrevista de ontem, até com relação à continuidade do jogador no Santos. Muita gente que estava dando como certo já não dá mais. Eu acho que ainda tem água para passar por debaixo dessa ponte. Mas muitas vezes alguém, quando comunica alguma coisa e assim, eu não sou expert nisso, mas parte da minha profissão é comunicação. Só com o olhar, só com o jeito, você já percebe que a pessoa tá feliz, não tá afim, não tá. E ficou muito claro ontem pra todo mundo que o Neymar não tá feliz, não tá afim, não tá engajado no projeto, não quer, no que depender dele, continuar. Pelo menos isso no dia 22/5, que foi ontem. Amanhã as coisas podem ser revertidas e isso mudar. E tem todo um cenário para se apresentar para ele nesse sentido também. Mas o Neymar sempre foi um cara que fez o que gostaria de fazer. E o pai dele, embora seja um cara que a gente possa falar o que a gente quiser falar, e eu acho que o podcast do UOL tá aí, que mostra muito o modus operandi da família organizada pelo pai. O pai dele sempre deu liberdade para ele estar onde ele gostaria de estar, fazer o que ele gostaria de fazer, independentemente do que as pessoas vão ouvir, né? Do que eles, enquanto família, vão ouvir da opinião pública. O próprio exemplo da Kings League é uma dessas coisas, né? E até a resposta do Neymar, que acabou lá o Igão do Podpah lendo, mostra muito esse jeito do Neymar. Mas eu tô aqui para falar sobre uma outra questão, que é, independentemente dele ficar ou não, a postura que eu acredito que um jogador que teve o que ele teve nesses 5 meses e não entregou, na minha visão, depois de toda a recepção que a torcida fez para ele, é uma postura, na minha visão, muito decepcionante enquanto líder e enquanto ídolo. É sobre isso que eu vou falar. Antes eu gostaria de pedir o seu like, pedir para você que se inscreva aqui no canal. A gente está começando, esse canal está completando apenas um mês. Ontem estivemos aqui com quase 7.000 pessoas ao vivo na live pós-jogo. Meu recorde de conversar com pessoas assim simultaneamente na internet. Então eu só posso ficar feliz, mas não consigo nem comemorar esses números diante da tristeza que a gente está vivendo nesse momento. Então, se você puder ao menos engajar com o conteúdo, comentar, deixar seu like, recomendar para um amigo, hypar, eu já agradeço demais, tá bom? Mas vamos lá. Ontem eu estava aqui na live quando algumas pessoas começaram a mandar superchats dizendo sobre a frase do Neymar de que teria colocado o Santos em xeque ali, a continuidade dele em xeque no clube. Eu li o que me mandaram, comentei aqui, só que eu não vi. E aí quando eu desliguei a live e fui ver, é diferente, né? Porque não é só um não sei, é um não sei. E é um não que ele parte para um lugar de comunicação facial, assim, muito convicta. Não sei. Não sei. Tipo, cara, não tá legal. Só faltou ele dizer isso, né? E ali é meio que, pra mim, quando ele responde isso, ele negligencia uma coisa que é talvez a única que ele conseguiu conquistar em toda a sua carreira de maneira permanente, que é a idolatria da torcida do Santos, né? O Neymar, ele não é ídolo do Barcelona pela maneira como ele sai, não é, de jeito nenhum. O Neymar, ele é odiado no PSG, né? Ele não é ídolo no Al Hilal. Todos os times que ele jogou, ele não foi ídolo. O único que ele foi ídolo foi o Santos Futebol Clube. O único time que ele conseguiu mesmo criar uma história de idolatria, de respeito para junto com o torcedor, foi dentro do Santos. E o ídolo é alguém que quando você precisa dele, ele tá lá. Independentemente de outras questões. É o cara que toma a frente, né? É o Marcos, que quando o Palmeiras cai para a Série B, ele tinha a proposta do Arsenal e resolve ficar. É o Totti na Roma, que quando o Real Madrid faz proposta e ele tem chance de ser melhor do mundo, ele prefere ficar num time médio da Europa. O Claudio Ranieri, citando a Roma de novo agora, que já tinha se aposentado e a Roma brigando para não cair. Ele é convocado como treinador, não só vai para Roma, como agora classifica a Roma para as competições europeias, tem a despedida que tem. E quando você olha ali os cartazes e os mosaicos da torcida da Roma no último jogo no Estádio Olímpico,
eles falam exatamente isso. O ídolo é aquele que estava lá, que estendeu a mão quando a gente mais precisava. E o Neymar, ele assina um contrato com o Santos que é horroroso para o clube. Ele é horroroso para o clube. É o maior contrato da história do futebol brasileiro, num time que ele sabia, o pai dele sabia que estava muito mal das pernas, vindo de uma Série B. E aí, assim, tem pensamentos diferentes com relação a isso. Tem gente que acha que tá tudo bem, que esse é o salário do Neymar e foda-se, é um mercado e tudo mais. Eu já penso diferente. Eu já acho que o Neymar ganhou dinheiro demais na vida dele, ele não precisa desses 21 milhões de reais por mês para ser mais rico. Né? Eu acho que ele poderia, nesse momento da vida, já que o objetivo dele é maior, é mais do que dinheiro, é esportivo, quer conquistar uma Copa do Mundo, poder demonstrar financeiramente, inclusive, que voltou por amor. Não foi isso que ele fez. Mas, mesmo assim, o clube topa se colocar à mercê para ele. Inclusive num contrato praticamente unilateral, que diz, se você romper esse contrato, se você quiser romper esse contrato no dia 2, a gente é obrigado a pagar tudo até o final. Não existe nenhum contrato assim no mundo do futebol. Não existe. Todo contrato, as duas partes têm que cumprir. Nesse contrato Santos e Neymar, só o Santos tinha que cumprir qualquer coisa. O Neymar, inclusive, tinha a possibilidade de fazer os treinos em casa, se ele quisesse, de fisioterapia, como ele fez nas primeiras recuperações. É um contrato muito, muito ruim para o clube. E o clube topou pela idolatria, pelo momento, por uma recuperação, tentar colocá-lo de novo nesse cenário, ajudar o Neymar na carreira dele no momento que ele estava dentro de um clube que ele não iria jogar, porque o treinador disse que não iria inscrevê-lo, tem limite de estrangeiro lá, ele não iria jogar esse primeiro semestre, o Santos estende a mão, faz uma apresentação épica pro cara, emocionantíssima, ele se emociona, chora, a comunidade inteira abraça o cara, e ele não conseguiu, dentro desse contrato, dentro dessa grana, tudo que ele, não tem conseguido proporcionar financeiramente, inclusive porque falta dinheiro para completar esse bendito mínimo garantido, que é uma vergonha. Além de tudo, ele não consegue estar nos jogos mais importantes do time ao longo do ano. Não consegue fazer a parte dele. Não consegue ajudar o Santos nos jogos que o Santos mais precisou. Ele não esteve lá. Ele não esteve lá. Não esteve. E aí, assim, na hora que ele se recupera, o santista esperando ele se recupera, ele joga 20 minutos, ele entra bem, muda a partida. A partir da entrada dele, o Santos quase consegue a classificação ali no campo. O Santos acaba sendo eliminado, embora ele tenha feito a parte dele. E ele dá a entrevista que deu, tipo, não sei. A impressão que me passa é que ele não tá nem aí pro torcedor do Santos. Nem aí. Eu já tinha falado isso no episódio da Kings League, né? Porque, diante da dor do torcedor ali de perder um clássico como aquele, horas depois o cara tá num evento comercial e todo feliz, dando risada, e todo mundo machucado, e ele nem aí. Depois tem aquela carta que o Igão lê, que ele manda pros caras da Fúria, meio que dizendo: eu não tô nem aí porque vão pensar de mim no dia seguinte. Só quero que vocês sejam campeões. Mostrando as reais prioridades dele, né? A gente vai começando a ver que tem muita coisa errada. E uma das coisas mais erradas que existe em todo esse imbróglio todo envolvendo essa situação é o fato de ter dado a abraçadeira de capitão pro Neymar. Porque eu fico pensando, como líder agora, o que um capitão que é melhor do que os outros, que sabe que é melhor do que os outros, como que a frase dele, o que ele fala depois, né, para aquela mesma entrevista saindo do campo, como que aquilo bate dentro do vestiário ele enquanto líder. Porque ali ele praticamente já colocou todo mundo na merda. E eu sei, gente, que o Neymar é o menor dos culpados esportivamente. Eu sei que tecnicamente ele é 10 milhões de vezes acima de todo mundo que tá ali. Mas eu sei também que o Neymar, se ele entrar em campo sozinho, ele não vai resolver. O futebol é um jogo coletivo. Futebol é um jogo coletivo. E aí, nesse momento de você se fechar com os caras, nesse momento de você levar os caras, de você ser um líder, de você ser um capitão,
você dizer, eu não resolvo sozinho, né? Você viram o que eu fiz aí em 20 minutos. Vocês viram que eu faço a diferença, né? Só faltou dizer, mas meus companheiros são uma merda. Tem coisa que você nem precisa dizer, que tá subentendida. Os meus companheiros precisam me ajudar também. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Que os caras são uma merda. E eu sei que os caras são. Não é essa questão. Não é a questão de dizer, nossa, o Guilherme é ótimo, nossa, o... Não é sobre isso. É sobre como um time de futebol deveria funcionar e como a postura de um líder, um cara que é capitão, deveria ter em frente aos microfones. O Neymar, enquanto ídolo, falhou com a torcida do Santos ao dizer que não renovaria. Ele deveria dizer, eu vou ficar aqui até o final. A gente tá com um monte de problema, a coisa está difícil, não tá acontecendo. Eu não tô conseguindo, não consegui jogar, não consegui estar nos momentos mais importantes do time da temporada. Tenho essa consciência, por isso tenho um compromisso com o torcedor, um compromisso com esse clube, um compromisso com a minha história aqui dentro de não abandonar isso. Não deixar o Santos nessa situação. Eu não posso prometer vitória, não posso prometer resultado, mas o que eu vou prometer é que a gente vai ficar junto até o final e a gente vai fazer de tudo para tirar o Santos dessa situação. Isso seria palavras de um ídolo. E enquanto liderança, ele poderia dizer tudo, menos o que ele disse. Fala, olha, eu estou voltando, sei que falhei com essa equipe porque não estive apto para jogar, não estive apto para ajudar os meus companheiros ao longo da temporada como eu gostaria, mas estou de volta, a gente vai continuar trabalhando, confiamos no trabalho do treinador, a gente vai procurar melhorar os jogadores, a gente tá junto, eu como capitão sei que futebol é confiança, vou tentar procurar passar essa confiança para os meus companheiros. Isso seria uma fala de um ídolo e de um líder. O Neymar não está agindo como ídolo, tampouco como líder. E ele tem a braçadeira, ele entra em campo, a braçadeira de capitão é dele, o clube é dele. E a gente tá refém dele hoje porque ele é o que há de melhor dentro do campo. Mas isso não tá, essa conta não está fechando positivamente para o clube. Não está. Não está. Rodolfo, você está dizendo que o Neymar tem que ir embora? Não, não estou dizendo, muito pelo contrário, estou dizendo que se o Neymar for embora, há muito tempo eu venho dizendo isso, a coisa vai ficar ainda mais difícil para o Santos e praticamente já se torna um virtual rebaixado. O Santos precisa contar com os serviços do Neymar. Só que eu acho que as condições que isso foram estabelecidas, inclusive essa faixa de capitão dada a ele sumariamente, só por conta do tamanho dele, acaba prejudicando o grupo. Porque a maneira como ele lida com isso é péssima. O Neymar nunca foi líder de nada na vida dele. Um cara que, depois da Copa de 2018, vamos lembrar, virou chacota mundial por conta do Kaikai. Ele foi se explicar diante de um comercial da Gillette. O que a gente espera de uma pessoa que vai se explicar para o Brasil? Ele já era um ídolo nacional àquela altura, através de um comercial publicitário. Um cara que faz uma série dele sobre ele na Netflix, totalmente publicitária, ensaiada, que não tem verdade nenhuma ali, com discussões, aquela reunião ali entre ele e o pai dele, briga, tudo parecendo uma novela mexicana de tão mal ensaiado e tão mal atuado como foi aquilo. O que a gente vai esperar de alguém que não tem sinceridade nenhuma? O Neymar não tem, ele não consegue corresponder, e não são as expectativas futebolísticas, porque isso ele é ótimo, mas ele não consegue corresponder às expectativas que as pessoas colocam em cima dele enquanto pessoa. Enquanto pessoa. E aí quando a gente fala enquanto profissional, você fala, mas os caras, ele faz a parte dele, ele vai treinar, ele cumpre os protocolos, ele não arruma confusão com ninguém, ele tá dentro do clube, ele faz o que tem que fazer. Isso é o mínimo. O Neymar, ele tem que fazer muito mais do que isso, porque o Neymar ganha para fazer muito mais do que isso. Ele ganha 7 vezes mais que o segundo jogador mais bem pago desse país, que é o Memphis Depay. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então ele tem que entregar algo além. E para a torcida do Santos, assim, o que eu exijo é o mínimo de respeito para com o torcedor que se associou novamente, que depositou nele uma esperança, que comprou uma camisa, gastou o que não tinha para comprar uma camisa com o nome dele e que rendeu dinheiro a ele, porque as camisas 10 vendidas rendem dinheiro pessoalmente a ele. Entendeu? O que ele está fazendo por essas pessoas? Ele está queimando mais uma idolatria. Mais uma não, né? No Barcelona ele tinha potencial de selo se ele não tivesse saído. E queimou. Então é mais uma. Então assim, gente, é muito triste ver isso que está acontecendo. E mais do que isso, me parece que ele está pouco se fudendo.
Me parece que ele está pouco se importando com isso. E a fala do amigo dele me parece também algo, uma fala de alguém que já tinha alguma informação privilegiada e soltou coisa, sabe? Os amigos do Neymar não saem falando esse tipo de coisa do nada. Eles passam os devidos recados quando tem que passar. Então, assim, é um Neymar infeliz, é um Neymar desgostoso, é um Neymar triste, é um Neymar preocupado e é um Neymar que não está engajado. É um Neymar que não está engajado com o Santos. Um ídolo de verdade não faz isso. Um ídolo de verdade não abandona o barco assim. E eu não estou dizendo que ele vai abandonar, porque não temos a confirmação oficial de que ele vai sair ou que ele vai ficar. Ele pode acabar ficando, pode acabar, tudo isso que eu estou falando aqui, ficar por terra e ele acabar conduzindo o Santos a uma campanha épica de permanência. Porque hoje, permanecer na primeira divisão já vai ser uma campanha épica que o Santos precisa fazer. Ele pode conduzir isso e reforçar ainda mais a idolatria dele, porque não acabou. Eu comecei esse vídeo falando que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Mas o ponto é, independentemente de ficar ou não ficar, o discurso do Neymar machuca ainda mais o santista. Porque não tem, vê nessa frase dele, a única esperança que o santista tinha de melhorar estava nele. E aí quando ele diz não sei, não tem mais o que se segurar, não tem mais o que a gente simplesmente se apegar. Não tem. Não tem. E aí o clube que abriu a porta pra ele no pior momento da vida dele, ele 2 anos sem jogar, pagou o que não tinha, tá fazendo das tripas coração, se fudendo, não consegue pagar um monte de transfer ban pra ir pra tê-lo. Ele não consegue retornar, não consegue jogar, e não é culpa dele, mas ele não conseguiu. E aí na hora que o time mais precisa, você vai ficar, Neymar? Não sei? Não sei? Não sei? Sabe? Não dá assim, é muito triste. É muito triste a gente o clube ter um ídolo com esse tipo de pensamento. Eu sempre falei, idolatria é uma coisa individual. Eu tenho os meus ídolos no Santos, as pessoas têm outros, mas eu não posso negligenciar o quanto o Neymar é ídolo do clube. Ele pode não ser meu, como nunca foi, mas ele é um ídolo do clube. E ele é ídolo de muita gente. Então, assim, nesse momento, eu me coloco no lugar dessas pessoas que se machucam com esse tipo de frase no pior momento. No pior momento é que você tem que ter o teu ídolo ali, puxando a fila. Depois, irmão, salvou o clube, vai pra onde quiser, fala, ó, fiz minha parte, não dá mais, a situação tá difícil, se eu não saísse, eu ia acabar me queimando. Mas se ele abandonar o barco no meio do caminho, do jeito que parece depois dessa frase, pra mim, assim, inclusive a idolatria do Neymar no clube, os títulos ninguém vai apagar. Os títulos ninguém vai apagar. Mas mesmo a idolatria dele no clube, eu acho que dá uma manchada feia. Feia. E a percepção da torcida para com o Neymar, se o Neymar abandonar o barco nesse momento, e a gente sabe que a culpa não é dele, a gente sabe que a culpa é do Marcelo Teixeira, a gente sabe que todo o processo que vem gerando esse momento, inclusive que pode gerar a própria saída do Neymar, tem culpados, e a gente sabe o nome de todos os culpados, a gente sabe muito bem de tudo isso. Só que independentemente disso, é o Santos, é a torcida. E a gente tá falando de um jogador trilhardário, multibilionário, que não precisa mais disso. Que deveria cultivar só essa relação, mas não quer, não se interessa por isso. Não se interessa. Pelo menos ao que pareceu. Vamos ver quais serão os próximos passos dessa história. Mas eu deixo claro aqui, se o Neymar abandonar o barco no meio do caminho, independentemente do que acontecer com o Santos depois, a idolatria, inclusive no aspecto de clube, se perde muito. Se perde muito. E outra, hoje eu vi o ótimo vídeo do Jorge Igor, estava voltando da minha terapia que eu faço às sextas-feiras, e eu estava no carro, coloquei o vídeo dele para ouvir, peguei um trânsito e ia conseguir ouvir o vídeo inteiro. Ele fala bastante de como o Neymar fez a diferença e tal, mas me permita, Jorge, discordar de uma questão. O CRB teve 2 chances claríssimas de gol em 2 perdas de bola do Neymar. 2 bolas que ele segurou, perdeu a bola e o Santos sofreu contra-ataque. Um brasão segurou e a outro cara perdeu um gol embaixo do gol, embaixo da trave. Por que eu tô lembrando disso? Porque quando o Neymar aparece ali falando, não, vocês viram que eu faço a diferença, parece que ele só fez coisa maravilhosa, parece que ele só produziu coisa positiva pro clube, que também não é verdade. O que também não é verdade. Tô eu aqui questionando o Neymar como jogador?
Para mim, que o Neymar perca 2 dessas bolas por jogo e que ele faça diferença lá na frente. Na matemática, com o que a gente tem hoje, é positivo. Mas a questão também é que eu vejo uma certa dificuldade de se criticar o Neymar na bola também. E a verdade é que na bola, o que a gente viu mesmo nos jogos com a presença do Neymar esse ano, não foi nada demais. Nada demais. O que o Neymar fez efetivamente desde que ele entrou para disputar esse ano com a camisa do Santos, vestindo a camisa 10? O Neymar não tem um gol com a camisa do Santos até agora, com bola rolando. Um gol com a bola rolando. O Neymar fez gol olímpico, fez gol de falta, fez gol de pênalti. Com bola rolando, o Neymar tem 0. 0 e ganha 7 vezes mais que o segundo jogador mais bem pago do país. Não canso de repetir. Para chegar numa entrevista e dizer eu fiz minha parte, quem não faz são os caras, é muita arrogância, é muito... A própria frase do amigo falando, esse time, esse elenco, esses jogadores são todos muito pequenos pro Neymar, é o típico de coisa que eu tenho certeza que rola ali dentro da família. Ele se acha muito maior que o clube, ele se acha muito maior que os companheiros, que todos juntos. Ele pode até ser, a questão não é essa. Ele pode ser maior que todo mundo, etc. A questão não é essa. A questão é que o jogo de futebol é coletivo. E se você não se colocar num lugar de humildade, num lugar de você ser parte de um processo, o processo não vai andar. Porque tem um monte de coisa que a gente não fica sabendo que não vem à tona no relacionamento. Então, assim, eu, sinceramente, hoje tô muito triste. E mais triste ainda por essas pessoas que tomam esse personagem como ídolo. Para mim, nunca uma pessoa vai ser ídolo só por aquilo que ela fez dentro de campo. Tem todo um combo. Eu tenho os meus critérios, você pode ter os seus, e tá tudo bem. Mas não dava pra dizer que o Neymar não era ídolo do clube. E ele tá agora forçando a barra pra destruir a única idolatria que ele conseguiu construir na carreira. O que isso vai gerar? Só o futuro vai dizer. Comenta aí o que você acha, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.